Você percebeu esse vídeo? De um lado, o jardim que Deus plantou inicialmente para comunhão com Ele. Mas o homem, por causa da sua desobediência, ao fazer a sua própria o quê? Vontade, trouxe a morte e trouxe a perdição eterna. Do outro lado, nós vemos o jardim do Getsêmani, aonde também por um homem, no caso o Senhor Jesus, que é conhecido como o segundo Adão. O primeiro Adão desobedeceu, o primeiro Adão foi infiel, o primeiro Adão preferiu fazer a sua vontade, a vontade da sua carne, do seu eu. Já o segundo Adão fez a vontade de quem? A vontade do Pai. Se por um Adão, que foi o primeiro, desobediente, carnal, entrou o pecado e a morte e a perdição, pelo segundo Adão, que é o Senhor Jesus, veio a salvação e a redenção para a nossa alma. Amém? E todos nós, todos os dias, nos deparamos com esse dilema. E qual é o dilema? Entre você fazer a sua vontade ou fazer a vontade de quem? De Deus. Deu para entender? Eu não estou a falar de fogueira santa. Fogueira santa nós fazemos 2 vezes por ano. O sacrifício da nossa vontade nós fazemos quando? Todos os dias. Da hora que você acordar, a hora que você vai dormir, todos os dias nós temos que sacrificar a nossa vontade. O Senhor Jesus disse o quê? Quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se. Muitos apontam o dedo para Pedro. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes, etc. Mas toda vez que nós fazemos a nossa vontade, nós estamos também a negar o Filho de Deus. E Jesus falou: negue-se a si mesmo, não negue a Deus. Não é negar a Deus, é negar a si. Ou seja, negar a nossa, o quê? Vontade, que é a vontade da nossa carne, que é a vontade do nosso eu. Por isso que muitos não abandonam o pecado, por isso que muitos não se deixam ser usados por Deus, por isso que muitos estão a caminhar a passos largos para onde? Para onde? Para o inferno. Porque se a pessoa vive uma vida onde ela faz a vontade dela, da carne dela, para onde é que você acha que vai a alma dela? Vai para o céu? Vai para o céu? Se eu quero que a minha alma vá para o céu, para esse eterno jardim, eu preciso fazer todos os dias o sacrifício da minha vontade, para fazer a vontade de quem? Se nem a sua vontade você consegue negar, e quantas vezes a sua carne pede e você cede? Quantas vezes o seu coração pede e você cede? Quando você pratica a sua vontade, você está a se distanciar de quem? De Deus. Porque o pecado distancia o homem de Deus. Deu para entender sim ou não? Então a carne pede para ela guardar mágoa e ela guarda. A carne pede para ela fumar e ela fuma. A carne pede para ela mentir e ela mente. A carne pede para ela roubar e ela rouba. A carne pede para ela adulterar e ela o quê? Adultera. Quer dizer, ela vive a ceder para a sua própria vontade, que é a concupiscência da sua carne. Mas não se engane, está escrito: não erreis. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem plantar, também o quê? Colherá, ceifará. Então, se você colher o que é mal, quem é o culpado? Se nós colhemos o que é mal, quem é o culpado? Deus. Deus. O homem colheu a ruína, o homem colheu o sofrimento, desculpa a expressão, o homem colheu a desgraça. Porque hoje nós vemos tudo o que acontece no mundo, porque lá atrás o homem deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade dele. E hoje o mundo está como está. Deu para perceber sim ou não? Então, se a pessoa faz a vontade dela, se ela faz a vontade nas mínimas coisas,
Porque às vezes a pessoa só atenta para os grandes pecados ou os pecadões, mas você tem que atentar para os pecadinhos, que são nas pequenas coisas que nós ficamos em falta com quem? Com Deus. Então a pessoa planta a vontade dela, ela faz o que ela acha que tem que fazer, ela cede para o coração dela, ela cede para os desejos dela. O que você acha que ela vai colher? Ela vai colher vida eterna? Ela vai colher salvação? Ou ela vai colher perdição? Então olhe para a sua vida, olhe para você, não olhe para quem está do seu lado não. Qual a vontade que você tem feito? Os jovens, olhe para você. Os adolescentes, olhe para você. Qual a vontade que você tem feito? A sua ou a de Deus? Porque se você continuar a fazer a sua vontade, o final é a perdição, é o inferno. Mas se você sacrificar a sua vontade para fazer a vontade de Deus, no final é a salvação, é o céu. Amém. Nós vamos fazer uma oração. E se você diz assim: pastor, eu quero estar no centro da vontade de Deus, eu vou falar mais. Normalmente, isso é normal, a vontade de Deus contraria o quê? Quer saber quando você está a fazer a vontade de Deus? Quando a sua vontade for o quê? Contrariada. Entendeu? Quando a sua vontade é contrariada, então você sabe que o que você está a fazer é a vontade de quem? Porque a nossa vontade nem sempre coincide com a vontade de quem? Somos nós que temos que alinhar a nossa vontade, a vontade, não é Deus que tem que se alinhar conosco, somos nós que temos que nos alinhar com Deus. E isso depende de cada um de nós.